Cristãos católicos temos uma teologia da Trindade, a teologia da Santíssima Trindade, muito se deve também ao Evangelho da festa do batismo do Senhor. Ali fica muito claro a manifestação de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Com o batismo nas águas do Rio Jordão, o céu se abriu, uma voz do céu dizia: "Este é meu Filho amado, em quem ponho o meu agrado." E em seguida do céu desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Terminado o tempo do Natal, começamos o tempo comum na vida da igreja. O tempo do chamado, o tempo do ensinamento, o tempo da missão. E nós vemos a vida pública de Jesus se deslanchando. Ele vai mostrando com as suas ações quem verdadeiramente Ele é. Assim, hoje, neste segundo domingo do tempo comum, nós ouvimos o Evangelho que ainda é ressonância do Evangelho do batismo do Senhor, onde agora é João que dá testemunho daquilo que viu quando batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Então, esse tempo comum na vida da igreja vai nos trazendo a palavra de Deus que orienta-nos no verdadeiro caminho de como precisamos ser de Deus servidores e servidores verdadeiros. Na primeira leitura do profeta Isaías, fala de um servo, o servo de Deus, que será glorificado. Fala deste servo que vai restaurar as tribos de Jacó e reconduzir aqueles que são os remanescentes de Israel. Assim, o profeta diz que fará deste servo luz das nações, para que a salvação de Deus chegue aos confins da terra. Então, as leituras do profeta Isaías fala deste que é o servo sofredor. E sempre que falamos do profeta Isaías e dos seus escritos, logo nos remete a Jesus, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ele também foi um servo sofredor, sofreu por amor a nós, doou a vida por amor de cada um de nós, para nos salvar, para nos libertar e para nos dar a vida plena. Então, no servo anunciado pelo profeta Isaías, esse servo é Jesus, a luz das nações, onde a sua luz brilha para toda a humanidade e leva aquela humanidade à salvação. Mas Deus, que nos criou sem o nosso consentimento, Ele não nos salvará sem o nosso consentimento. Portanto, se nós fomos criados e nem pedimos para nascer, mas fomos criados como luz também para as pessoas, como um chamado de Deus à vida, como um dom gratuito do amor de Deus, agora, para Ele nos conceder a salvação, precisa do nosso querer, precisa da nossa vontade, precisa do nosso sim. Não é Deus que condena, não é Deus que joga no fogo do inferno. Somos nós que por vezes fazemos opções erradas e não nos voltamos para Deus, não voltamos a nossa vida para Ele. A todo momento Ele nos permite recomeçar, a todo momento Ele nos dá chance para que possamos voltar para Ele. E assim a nossa vida deve ser um constante recomeço. Se caímos,
vamos levantar, porque o Senhor estende as suas mãos, nos resgatando de toda maldade, de todo engano, de todo caminho errado que podemos estar indo, mas o Senhor quer que toda a humanidade, todos os seus filhos e filhas cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Então que nós possamos dar a Deus o nosso sim. Nós queremos, Senhor, trilhar os seus caminhos, nós queremos, Senhor, viver os seus ensinamentos, nós queremos, Senhor, apresentar o seu Filho amado e viver também a nossa vida como servidores. E esses servidores, como canta o Salmo responsorial, eis que venho, Senhor, e faço com prazer a vossa vontade. Então, para Deus, devemos dar o nosso melhor, para Deus devemos dar o nosso tudo, para Deus devemos dar a nossa vida, o nosso coração, porque de Deus viemos e para Ele um dia queremos voltar. Então, para Deus, dando sempre o nosso melhor, que façamos com alegria o serviço que Ele nos propõe, que exerçamos os nossos ministérios com alegria, como assim nos propõe a palavra do Senhor. Não podemos fazer as coisas para Deus de cara fechada, empurrados, fazendo à força, com má vontade. Se for com má vontade, é melhor que não faça, porque a gente não vai estar agradando a Deus fazendo as suas coisas com má vontade. Para Deus precisamos dar o nosso melhor e ser servidores da alegria, como nos propõe o próprio Evangelho. O Evangelho do Senhor é o Evangelho da alegria, o Evangelho que restaura, o Evangelho que purifica a nossa vida, porque é para nós palavra de salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que fizermos, façamos com alegria. Tudo aquilo que nos propomos a fazer, façamos com alegria. E não sejamos servidores empurrados, que não converte ninguém, porque nós mesmos não estamos convertidos, porque ficamos fazendo as coisas de qualquer maneira. Para Deus não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. As coisas para Deus precisam ser organizadas. Não é de qualquer modo. Não é vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Não é assim não. As coisas para Deus precisam ser organizadas. E que a gente possa organizar a nossa vida para que seja um verdadeiro instrumento, luz para as pessoas à nossa volta. E assim, com o nosso testemunho, as pessoas também procurem conhecer cada vez mais o Salvador. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como nós rezamos na oração coleta deste dia, que o Senhor nos dê a paz no seu tempo. E a paz deve ser um desejo constante nosso. Ao mesmo tempo que queremos a paz no mundo, a paz nas famílias, a paz na comunidade, a paz em nosso interior, nós devemos não só querer, mas trabalhar pela mesma. Porque, como diz o Senhor nas bem-aventuranças, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Então nós sejamos promotores da paz, trabalhemos por ela, desejemos, mas trabalhemos também para que ela possa se concretizar em nosso meio. E São Paulo, ao se dirigir a esta comunidade, ele se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, a serviço da igreja de Deus. E ele convida aquela comunidade de Corinto, tanto confusa, cheia de divisão, cheia de briga, à santificação. O caminho dos cristãos batizados, como diz São Paulo, é o caminho da santificação. Aos que foram santificados em Cristo, aos que foram chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Deus. Portanto, sejamos santos como nos pede a palavra de Deus. A santidade é para todos,
não é para um grupo seleto. E nós podemos ser santos na família, podemos ser santos em nosso ambiente de trabalho, podemos ser santos na comunidade, com os santos que já temos e que nós devotamos a eles. Olhando para eles, queremos buscar um pouquinho viver a imitação deles, como eles foram fiéis imitadores de Jesus Cristo. Então, para nós fica o conselho e a orientação. Existe um livro chamado A Imitação de Cristo, um livro riquíssimo, belo, cheio de conteúdo, para que a gente possa viver a nossa vida como imitadores do Mestre Jesus. E também existe um livro chamado Um Santo para Cada Dia, e como seria importante se a cada dia em que celebrássemos um santo, lêssemos a vida do mesmo, olhássemos elementos da vida deste santo que podemos trazer para a nossa vida, e assim nós vamos nos santificando, a imitação de Cristo, a imitação dos santos. E Paulo concede àquela comunidade a graça e a paz que vem de Deus, para que vivam assim como irmãos, na paz, na alegria e na felicidade, vivendo em comum unidade, onde na comunidade todos tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria. Aquilo que lá no passado era a comunidade perfeita, precisamos trazer para o hoje das nossas comunidades. Nós não devemos cruzar os braços imaginando, aquilo que foi naquele tempo não vai acontecer novamente. Claro que pode, porque para Deus tudo é possível, mas Ele precisa encontrar corações abertos e disponíveis para viver esse ambiente harmonioso, onde se respeitam as pessoas, onde amamos as pessoas, onde dialogamos com todos, onde sejamos capazes de dar o verdadeiro testemunho de Cristo. Nós não podemos dar contra-testemunho. Assim, no Evangelho, nos aproximamos de João Batista. Como eu disse, ainda em ressonância à festa do batismo do Senhor, onde o céu se abre, o Pai fala, o Espírito desce sobre Jesus. Aqui João diz: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. João tinha consciência da sua missão. Ele sabia até onde ia a missão de Deus na vida dele. E quando ele indica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos aqueles que eram discípulos de João, ele diz: olha, agora siga o Cordeiro de Deus, siga Jesus, eu já fiz a minha parte, eu preparei o caminho para o Senhor. E como é bonita ver a humildade deste homem. É preciso agora que eu diminua para que o Senhor cresça. Eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias do Senhor, porque Ele é maior do que eu. Assim eu batizo com água, mas Ele batizará com fogo e o Espírito Santo. Ali está quem é maior do que João, e ali está aquele de quem devemos dar o verdadeiro testemunho. João fez a sua missão acontecer. Nós também temos e somos uma missão no mundo, por pura graça, amor e misericórdia de Deus. Abraçamos a nossa missão e vamos dar bons testemunhos, para que muitos também, por meio de nós, encontrem a Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus.